Fala, meu povo, estamos de volta, estamos de volta. Olha só, justamente no finalzinho do bloco passado, no qual estamos tratando das normas fundamentais do direito processual civil, e no bloco passado tratávamos dessa distinção entre o devido processo legal substancial e o devido processo legal formal. Prestem muita atenção. Vocês precisam se lembrar do seguinte: o devido processo legal substancial, também conhecido como devido processo legal material, ele vai buscar gerar essas decisões jurídicas substancialmente devidas. Ele vai dizer respeito, ele diz respeito ao campo de elaboração e interpretação das normas jurídicas. Por isso que a gente está falando de um devido processo legal substancial. Com devido processo legal substancial, por certo, evita-se a atividade legislativa abusiva e desarrazoada, ok? Então, devido processo legal substancial ou devido processo legal material, se trata desse processo, portanto, objetivando propriamente dito ali o processo justo, a sentença justa. O pró. E o que é que seria, olha a pró aqui, escrevendo para vocês, o devido processo legal formal, ok? O devido processo legal formal, nele nós estaremos diante da observância, isso é de suma importância, dos princípios processuais na condução do processo. Amores, isso quer dizer que estaremos diante de um processo justo e com a ampla participação das partes e a efetiva proteção dos seus direitos. Portanto, quando a gente está tratando do devido processo legal formal, você observa como ele vai ali, ó, se aninhando com o contraditório, se aninhando com a ampla defesa, tá? Contraditório este, ampla defesa esta, que estão prescritos ali nos artigos 9º e 10 do nosso novo Código de Processo Civil. Ok? Fizemos, então, essa distinção que eu estava ali devendo para vocês do devido processo legal substancial e também do devido processo legal formal. Amores, o nosso próximo princípio é o princípio do contraditório. Poxa, Pró, mas você já falou dele? Já. Mas não custa nada que nós venhamos agora a reforçar o bendito do princípio do contraditório, o exercício da contradita. O contraditório, o princípio do contraditório, está prescrito, está previsto no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição Federal de 88, tá? Claro que, além disso, também no nosso Código de Processo Civil, nosso novo CPC, você vai buscar ali nos artigos 9º e 10 do CPC. Amores, a doutrina vai dizer que o contraditório ele é composto de duas garantias, ou seja, para o efetivo exercício do contraditório, nós teremos que observar duas características. Qual a primeira característica? Amores, a primeira característica é a possibilidade de participação de todos os atos processuais, tá? Então, o contraditório, ele permite isso. O contraditório, ele te outorga isso. O contraditório, ele te dá isso. A possibilidade de participação em todos os atos processuais, o que se denomina de aspecto formal do contraditório. Beleza? Qual seria a outra característica? Ok, voltamos. Acho que foi aqui um probleminha da internet. Então, amores, eu estava falando ali daquela característica, não é, do contraditório, tá?
Então, eu falei primeiro, diferenciei o devido processo legal substancial do devido processo legal formal. Lembram disso? O devido processo legal substancial é aquele que vai objetivar, gerar decisões jurídicas, ok? Substancialmente justas. E dessa forma, o devido processo legal substancial, ele vai se preocupar com o campo de elaboração e de interpretação das normas jurídicas. Já o devido processo legal formal, presta atenção, ele se alinha ali, como a gente vinha falando, com o contraditório, com a ampla defesa, vai buscar, e, portanto, a ampla participação das partes e efetiva proteção dos seus direitos. Depois nós perpassamos pelo contraditório. E eu te falei que o contraditório, portanto, previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88, e também nos artigos 9º e 10 do nosso Código de Processo Civil, possui duas características, ou contraditório. A primeira característica, essa garantia que as partes têm com a possibilidade de praticar todos os atos processuais, e a segunda característica, com a possibilidade de influenciar a decisão do magistrado pró. As partes possuem essa possibilidade de influenciar a decisão do magistrado? Sim, meu doutor. Sim, minha doutora. Isso é de suma importância. As partes, a bem da verdade, vão buscar fazer isso, né? Influenciar o magistrado. Cada um vai dizer, olha, não, essa garrafinha de água é minha, você vai dizer, essa garrafinha de água é minha, é sua, é minha, é sua. E é aquilo que a gente brinca, de quem é a garrafinha de água, de quem o juiz decidir que é, de quem ele decidir que é a titularidade, a propriedade dessa garrafinha de água, tá? Amores, nós temos também a ampla defesa, vou só escrever aqui, escrevemos o devido processo legal, o contraditório. Como C, portanto, nós temos a ampla defesa. Vai ser a mesma coisa. Ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 1988, artigo 9º e 10 do CPC. Amores, a ampla defesa, nós estaremos diante, portanto, do exercício do conjunto de meios adequados. Será um conjunto de meios adequados para o exercício do contraditório. Então, se com o contraditório eu posso me manifestar em todos os atos processuais, eu busco influenciar a decisão do magistrado, quem vai me permitir isso na prática será pelo exercício da ampla defesa, será, portanto, recorrendo, será, portanto, embargando, será, portanto, agravando, será, portanto, peticionando, será, portanto, impugnando tudo o que eu puder fazer para dizer, para demonstrar, para provar ao magistrado de que quem assiste ou a quem assiste razão é a minha pessoa. Amores, o próximo princípio é o princípio da publicidade, ok? Princípio da, estou aqui escrevendo, é o princípio da publicidade. Amores, no que pertine ao direito fundamental, a publicidade, trata-se de uma proteção que as partes possuem em face de juízes arbitrários. Isso mesmo. A gente poderia dizer que o princípio da publicidade, quando eu torno o ato público, eu estou, portanto, protegendo a população, eu estou protegendo os cidadãos em face de juízos, dos juízos arbitrários, dos juízos secretos, ok? Permite também o controle da opinião pública sobre aquele deciso emanado pelo magistrado. Eu me recordo bem, e eu costumo contar esse caso na sala de aula, quando na região centro-oeste, Goiânia, Goiás, o magistrado decide determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH de um devedor contumaz, um devedor habitual. E todo mundo pensa, nossa, mas a CNH, um documento de identificação pessoal, né? Aquilo que permite que a pessoa possa estar ali dirigindo um veículo, um automotor, pilotando uma moto. Pois é. Perceba que ele era um devedor contumaz, era, com diversas dívidas, era.
E o meio de sustento desse devedor era justamente prestar serviços como uberista. Se ele não possui ali a sua CNH, se ele não porta, a sua CNH foi apreendida, ele não tem nem como subsistir, ele não tem como sobreviver, tá? E muito menos conseguir adimplir, conseguir pagar, conseguir quitar esta dívida. Essa sentença, esse decisão cai na mídia, nas redes sociais, e a opinião pública cai matando. O magistrado não pode fazer tudo o que quer, tudo o que pensa, tudo o que bem entende. E por conta disso, o magistrado, então, por meio do pedido de reconsideração, uma das poucas vezes em que eu revejo ali, sem ser por meio de um recurso, né? Um recurso propriamente dito, um recurso de apelação, um agravo de instrumento, uma das poucas vezes nos quais o magistrado reconsidera da sentença proferida. Portanto, amores, é importante que vocês compreendam que o princípio da publicidade, ele vai tornar os atos públicos. Isso vai trazer uma capa de proteção para o cidadão contra um juiz arbitrário, contra um juízo secreto, contra um juízo que não cumpre o que aduz a legislação. Ele vai ter receio porque aquilo é público, todos podem ter acesso. Portanto, a regra no Brasil, e aí cuidado para você não entender regra como exceção, mas a regra no Brasil é a de que todos os atos emanados pelo Poder Judiciário, eles são públicos, tá? Essa é a regra no Brasil. Cuidado com pegadinha de prova. E, claro, para exercício do controle pela opinião pública, sim, meu doutor, sim, minha doutora. Se a regra é a publicidade, nós temos exceção? Sim, temos. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever aí que a regra é a publicidade, beleza? E a exceção, a regra é a publicidade. E a exceção, portanto, olha que importância, tá? A exceção, portanto, é a imposição do segredo de justiça. Deixa eu só escrever aqui. A exceção é, portanto, a imposição do segredo de justiça. Beleza, meus amores? Sucesso? Massa! Meu povo lindo, preste atenção, eu escrevi aqui do lado no nosso chat para que vocês possam acompanhar. A exceção da imposição do segredo de justiça, isso é muito importante, as próprias partes podem requerer, né, essa exceção da imposição do segredo de justiça. O magistrado de ofício, ele pode entender que cabe a imposição do segredo de justiça. O Ministério Público, como custos legis, como fiscal da lei, pode requerer a imposição do segredo de justiça. Por que eu imponho? Por que o magistrado, quem impõe é o magistrado, tá? Por que o magistrado deve impor o segredo de justiça? Por dois motivos. Uma, ou porque se está buscando defender a intimidade das partes, para a defesa da intimidade das partes, tá? Para a defesa da intimidade das partes, ou, claro, amores, não tenham dúvidas disso, quando eu tenho ali em risco, tá, a própria segurança nacional. Então, vocês vão colocar aqui, já escrevi, defesa da intimidade das partes, ou quando o interesse social o exigir. Como, por exemplo, situações ali em que eu tenha em risco a segurança nacional. Amores, imaginem o seguinte, nós estamos diante de um processo que trata ali, que versa, que possui ali informações a respeito da nossa usina nuclear 1, 2 ou 3 em Angra dos Reis. Então, eu não vou deixar esse processo, eu não vou permitir que esse processo ele seja tornado público para que todos tenham acesso àquelas informações. Claro que não. O interesse social, ele prevalece, tá? A despeito dessas informações, essas informações estatais. Meu povo, outra situação é quando no que diz respeito à intimidade das partes. E aí vocês pensam o seguinte, olha, eu não vou expor de forma alguma,
Eu não vou permitir de forma alguma que, por exemplo, aquela mocinha que numa relação trabalhista foi estuprada, foi vilipendiada, e qualquer pessoa tem acesso às fotos, aos vídeos, às imagens, aos depoimentos, ok? Então, pensa, qual é a minha regra? A minha regra é a aplicabilidade do princípio da publicidade. Todos podem ter acesso a tudo. Qual é a minha exceção? A imposição do segredo de justiça, que você vai perceber o quanto que é comum em varas de família. Por exemplo, ação de divórcio, ação de alimentos, regulamentação de guarda, tá? A depender da situação, inventário e partilha judicial e por aí vai. Massa? Ok. Amores, o nosso próximo princípio, vou colocar aqui como letra E, é o princípio da duração razoável do processo. Isso mesmo. É o princípio da duração razoável do processo. Duração razoável do processo. O processo tem que ter uma duração razoável. É aquele critério de eficiência. Logo quando foi promulgada a Constituição Federal de 1988, não existia essa duração razoável do processo. Não existia esse critério de eficiência que adveio com a Emenda Constitucional número 20 de 1998. Depois ele foi, digamos assim, ampliado, essa ideia de duração razoável do processo, de eficiência da administração pública, seja por sua característica, pelo seu esmero do poder legislativo, do poder judiciário, do poder executivo, tá? Com a Emenda Constitucional número 45 de 2004. Amores, o processo tem que ter uma duração razoável pelo seguinte, senão a parte vai ganhar e não vai levar. Do que adianta que a parte, ela conte ali de fato com uma decisão justa, mas que você não consegue executar, você não consegue cobrar, você não consegue liquidar, você não consegue executar o valor devido porque se demorou de forma demasiada. Sabe quando você escuta as pessoas brincando, dizendo, olha, eu ganhei, mas eu não levei. Então, percebam que a gente teve uma incorporação dessa duração razoável do processo, justamente com a ratificação da Convenção Americana dos Direitos Humanos, mais conhecido como Pacto São José da Costa Rica, né? Passou a estabelecer, portanto, esse prazo de duração razoável lá na nossa Constituição Federal de 1988 e que também está prevista ali nos artigos 4 e 6º, tá? Os artigos 4 e 6º do nosso novo Código de Processo Civil. Portanto, o processo não deve... Isso está mais para teoria do que para a prática até agora, porque observem que na prática ele tem permanecido por 10, 20, 30 anos. Quantas vezes no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Minas Gerais até mesmo, Espírito Santo, tá? Infelizmente, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, quantas vezes eu atuava no processo na condição de estagiária, por meio de uma autorização, depois como advogada, porque as partes optaram por continuar comigo agora na condição de advogada, e só então, depois de 10 anos advogando, a gente conseguiu resolver aquele inventário e partilha com tantos bens, sabe? Ou a gente conseguiu resolver aquela ação de uso capião judicial, às vezes até um uso capião constitucional para fins de moradia, até de 50 metros quadrados, aquela uso capião extraordinária, e se levar tanto tempo para se obter uma resolução justa. Então, esse é um princípio pelo qual nós nos devemos ater, beleza? Amores, próximo princípio, acorda, bebê, letra F, anota aí para mim, por favor. É o princípio da igualdade processual. Amores, princípio da igualdade processual, mais conhecido também como princípio das mesmas paridades de armas, princípio da isonomia. Para o que busca o princípio dessa igualdade processual? Amores, o que eu dou para um, eu tenho que dar para outro.
O prazo que eu concedo para um, eu tenho que conceder para outro. As oportunidades que eu concedo para um, eu tenho que conceder para o outro. Perceba que eu vou dar um tratamento igualitário, a célebre frase atribuída ao jurista Rui Barbosa. Eu vou tratar os iguais de forma igualitária e os desiguais, eu vou, na medida dessa desigualdade, tratá-los de forma desigual para que eu possa, então, almejar, buscar essa tão sonhada igualdade. Essa é a ideia da igualdade processual ou paridade de armas, tá? A gente está falando dos mesmos instrumentos processuais, das mesmas oportunidades processuais. Estamos aqui tratando do artigo 7º do novo Código de Processo Civil. Beleza? Amores, próximo princípio. Acorda, bebê, acorda, acorda, acorda. Porque o próximo princípio é o princípio da cooperação. Isso mesmo. É o princípio da cooperação. O princípio da cooperação, amores, este é um princípio 100% novo. Ele passou a existir no nosso ordenamento jurídico, um novo Código de Processo Civil. E por isso não tenham dúvidas, esse é um princípio que tem tudo para cair. Se for cair, eu apostaria nesse, o da cooperação, ou da ordem cronológica do processo, que é o que iremos estudar a seguir. Por quê? Porque é novo. Porque surge com o CPC 2015. Amores, o princípio da cooperação é lindo demais de se ouvir. Vamos ver se a gente consegue colocar em prática. O princípio da cooperação diz assim, todos, e quando ele fala todos, são todos mesmo, todos os sujeitos processuais devem cooperar para o bom andamento do processo. Juiz, qual é a sua parte? Qual é a sua atuação no processo? É ser diligente, é despachar, é ser rápido, despachar no prazo de 5 dias, sabe? Proferir uma decisão interlocutória no prazo de até 15 dias, proferir uma sentença no prazo de até 30 dias, bora magistrado, ser diligente, ser eficiente, ser ágil, ser rápido, ser prestativo, prestar atendimento às partes, aos advogados, ordenar os seus processos, né? Aplicar ali o que diz a legislação quanto a todos os demais princípios. Coopere, magistrado, partes cooperem para o bom andamento do processo. Não fica ali retendo autos, os processos em casa. Se já terminou o seu prazo, devolve a zorra do processo para a vara. A gente está falando de um processo físico. Devolve o processo para a vara. Não fica interpondo recursos maliciosos, recursos que só vão postergar os prazos, fazer pedidos infundados, tudo aquilo que você não tem direito. Para de agir de má fé no processo. Sabe? Testemunhas, não faltem com a verdade, não mintam, não omitam, não soneguem informações do juízo. Servidores públicos, técnicos, analistas dos tribunais de justiça, TRT, TRE, TRF, bora, meu povo, vamos certificar o que tem que certificar, vamos fornecer declaração, vamos autuar, vamos reformar processo, bora. A ideia do princípio da cooperação é que cada um fizer a sua parte. Nós teremos aí, por exemplo, um processo que vai obedecer aos demais princípios. Se todos cooperarem, nós temos um processo que atende ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório. Está pensando nisso? Pois é, a duração razoável do processo, a igualdade processual, a publicidade, porque todos estão cooperando, todos estão fazendo a sua parte. E esse é um princípio que passa a ser explícito no nosso Código de Processo Civil, artigo 6º. Esse eu vou escrever. Por que eu vou escrever aqui? Olha para você. Artigo 6º do CPC, porque ele é novo, surge agora com o CPC. Esse princípio da cooperação não existe na Constituição Federal de 88. Ele surge como CPC de 2015. Portanto, com a cooperação, você pensa que as partes, todos os sujeitos do processo, Ministério Público, advogados, peritos, testemunhas, servidores públicos, todos devem cooperar para o bom andamento do processo. Todos devem agir com boa fé processual. Amores,
Próximo princípio, eu vou colocar aqui como letra H, é o princípio da ordem cronológica de julgamento. Isso mesmo, é o princípio da ordem cronológica de julgamento. Amores, quando a gente está falando na ideia do princípio da ordem cronológica de julgamento, lembra que eu te falei, novíssimo, surge como CPC 2015, tá? E aí a gente está falando ali já do artigo 12 do CPC. Logo, quando ele entrou em vigor, era o seguinte, a ideia seria, não dá para o magistrado julgar o que ele quer, quando ele quer, como ele quer. Não, não vai ser assim. A gente vai seguir a ordem cronológica do processo. Ou seja, à medida que os processos forem sendo distribuídos para os magistrados, você não escolhe qual juiz que vai julgar o seu processo, a ideia do princípio do juiz natural, eu não posso escolher o meu julgador, eu não posso escolher o meu acusador. Pronto, os processos são distribuídos. Então, à medida que eles forem chegando, que chegou primeiro, vai ser julgado primeiro. Que chegou depois, vai ser julgado depois. Que chegou depois, vai ser julgado depois. E por aí vai. A gente iria formando uma pilinha. Ou seja, existe uma ordem cronológica para julgamento. Nem todos os processos vão se submeter à ordem cronológica. Imagina que você tem uma tutela provisória da urgência. A mãe de alguém está no hospital, está para morrer, pagava o plano de saúde não quer autorizar a cirurgia e é de direito. Ora, bolas, não dá para seguir a ordem cronológica do processo, portanto, em um pedido de tutela provisória da urgência, em que eu tenho ali a fumaça do bom direito, né? O perigo da demora ou de uma irreversibilidade de dano, não tenham dúvidas de que isso é muito importante, tá? Não vai se seguir a ordem cronológica do processo. Então, a ordem cronológica do processo é a regra. E aí nós teremos as exceções, as próprias exceções que estão ali previstas no artigo 12. Amores, ainda, isso é importante, no ano de 2016, vou colocar aqui a lei para vocês, a lei 13.256, a lei 13.256 de 2016, alterou o CPC e colocou uma palavrinha que você deve procurar aí, justamente no artigo 12, que é a palavrinha preferencialmente. Isso mesmo, bebês. Ou seja, preferencialmente deve seguir a ordem cronológica. Na teoria, tudo lindo. Na prática, o juiz julga o que quer. Porque preferencial, o que é preferencial? Percebeu? O que é ser preferencial? Se o magistrado entender que algo tem mais urgência, tem mais relevância, se ele não é obrigado, ipsilíteris, a seguir aquela ordem cronológica, o que ele entender que tem uma relevância maior, ele vai passar na frente. Ele vai julgar primeiro. Percebe? Então, assim, o fato dessa legislação e a AMAB, Associação de Magistrados Brasileiros, né, fez uma força muito grande para que essa lei ela fosse aprovada e colocasse justamente isso, este termo, preferencialmente na ordem cronológica do processo. Beleza, bebês? Então, na prática, os magistrados não necessitam mais obedecer a essa preferência no julgamento do processo. Essa alteração foi feita ainda, para vocês terem ideia, na vacácio ainda do Código de Processo Civil. A ideia pela ordem cronológica é que a lista de processos fosse publicada, tá? Na secretaria da vara do juízo, nas redes sociais, para que as partes pudessem saber quando é que os seus processos seriam ali julgados, os próximos da lista. Sucesso, massa. Amores, concluímos, portanto, né, todos os nossos princípios com a ordem cronológica de julgamento. Você percebe que se teria uma impessoalidade quanto ao julgamento do processo, se buscaria a aplicabilidade da duração razoável do processo. Acaba sendo uma problemática, porque os princípios estão muito mais na teoria daquilo que se busca, em detrimento daquilo que se faz, que é a realidade no nosso país. Não, o princípio é aquilo que deveria ser feito, mas que, infelizmente, ainda não tem sido feito. Beleza? Massa, meu povo.
Até a próxima.